Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Charles. Tudo bom? Eu tô bem, Natália. E você? Tudo bem, Marília? Deixa eu te falar. Boa noite. Se eu cair de repente, é porque aqui em Lima Duarte, por causa da chuva que teve em Juiz de Fora, a luz está piscando toda hora. Puxado aqui, viu? Foi puxado. Eu não moro na região central, não. Né? Não é tão afastado, mas não é na região central. Aqui a gente teve só mesmo assim, só entre aspas, né? Efeito do vento e percebeu a chuva, mas os efeitos do centro da cidade, não sei se já chegaram aí nos grupos de WhatsApp de vocês, os vídeos. A Marília é de onde, Marília? Barbacena. Nem Barbacena. uma gotinha. Não chegou nada pra vocês aí, não? Não, a gente teve um. Choveu assim, uma garoinha de 15 minutos. Tá. Mas É, aqui em Lima Duarte hum. não choveu também, choveu só uma chuva pequena. Mas o problema é que a energia daqui vem de Juiz de Fora. Ah, E entendi. Complicado, mas o importante é que tá todo mundo bem, né, gente? Isso é o mais graças a importante. Deus. É triste porque parece que tá circulando, não vi ainda não, mas parece que tá circulando vídeos de quando caíram árvores mesmo, né, sobre os carros. Aí a gente não sabe se tinha pessoa dentro, se tá tudo bem, se bem material a gente corre atrás, né, gente? Agora, saúde que é complicado. Bom, sejam bem-vindas, tá? É um prazer estar orientando vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma contextualização, porque essa reunião está sendo gravada. Então, eu vou fazer uma contextualização geral da, do processo de orientação. Eu já fiz isso na aula ao vivo, mas eu vou explicar para vocês agora com maiores detalhes. E depois, os colegas que aqui estiverem, no caso vocês duas até então, eu abro o arquivo para a gente já trocar uma informação. E aí é bom, gente, eu gosto de fazer talvez a primeira, segunda reunião em grupo, porque às vezes a dúvida que eu tiro da Natália vai ser a mesma da Marília, a gente colaborativamente vai trabalhando aqui, tá? Então eu espero que não tenha nenhum problema para vocês. E eu agradeço estarem com as câmeras abertas, eu pedi isso lá no convite, porque o processo de orientação, ele funciona muito assim, sabe? De eu entender o que vocês estão pensando, o que vocês estão sentindo, quais são as percepções, quais são as dificuldades. Então, se vocês puderem, sempre, as reuniões que nós fizermos, que elas sejam assim, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu expliquei isso na aula ao vivo, mas a Marília também estava desde o seminário 1, Marília? 1, 2, 3 e 4? Tá. Tá, maravilha. Como que era lá o contexto? A gente tinha um tutor, né, no caso dois tutores, e cada tutor ali lia 20, 30 trabalhos por semana. Por mais que ele possa ser a pessoa mais dedicada do mundo, ele não vai conseguir ter conhecimento em todas as áreas de pesquisa. Ó, tem mais gente chegando aí. Então, qual que é o esforço que a gente está fazendo agora no seminário 4? Um esforço de Ô Wagner, boa noite, tudo bem? Boa noite, Você chegou em Jorge. tempo, tá? Chegou em tempo. E aí a gente está fazendo agora esse esforço de ter um professor orientador. Vocês vão ver que eu não vou comentar, por exemplo, aqui está com formatação diferente, o tamanho da letra não está legal. Não vai ter isso nos meus comentários. Eu vou focar em parte técnica. E é óbvio, gente, porque nós temos seis professores orientadores. Sete professores orientadores. É impossível também, com cada orientador orientando 10 trabalhos, que eu tenha conhecimento técnico em todos eles. A gente direciona para orientadores que têm maior afinidade sobre os temas. Mas, assim, pelo que eu li dos trabalhos de vocês, eu consigo ajudar vocês. Isso é o mais importante, tá? Então, como que vai funcionar? Eu vou pedir encarecidamente que, se vocês conseguirem mandar não no último dia, que é a segunda-feira, vai facilitar o processo. Por quê? O professor orientador, ele faz uma leitura primeiro técnica e depois o professor tutor vai ter ali um dia e meio para devolver para vocês. Então o nosso prazo ele ficou bem curtinho. Mas enfim, hoje é a nossa primeira semana efetiva, né, de fazer isso. Então, gente, eu quero tocar em alguns assuntos aqui que servem para todos os trabalhos. Como a gente está falando, né, na maioria de seus trabalhos aí, em pesquisas que serão feitas em órgãos públicos, todos eles tiveram impacto com pandemia. Então, seguinte, quando vocês forem pesquisar, vocês pesquisam muito, né? Eu vejo lá normas, leis, mas eu queria que vocês trouxessem também para o trabalho de vocês um arcabouço técnico.
Então, por exemplo, se eu vou falar de indicadores, eu preciso estudar a gestão da qualidade, não tem jeito, tá? A gente não teve, eu não sei se vocês foram meus alunos, todos vocês, eu acho que a Natália sim, mas eu dei o conteúdo de gestão de projetos. Então, né, se vocês foram meus alunos de gestão de projetos, a Natália sim, a Marília também, né? Em gestão de projetos a gente traz ferramentas mesmo, traz métodos. Então, tudo bem, Leonardo? Seja bem-vindo aí, tá? Então, o que acontece? Se vocês pegarem um referencial e forçarem apenas é exagero, né? Mas se vocês direcionarem os esforços nas normas, nas regulações, o trabalho de vocês vai apresentar pendências, vai ficar carente de uma. Porque o que a gente tem de ferramenta técnica e usa na administração privada, vamos dizer assim, a gente pode usar na administração pública. A gente sabe que existem alguns entraves e alguns processos e alguns trâmites na administração pública que talvez façam funcionar diferente essas ferramentas e técnicas, mas não significa que a gente deve abandonar, tá bom? Então, como que vão funcionar as reuniões? Aproveitar que a gente está aí com 4 pessoas na nossa audiência e essa reunião está sendo gravada, tá? As primeiras reuniões eu gosto de fazer com todo mundo, porque às vezes eu vou tirar uma dúvida ou vou comentar alguma coisa do trabalho do Leonardo que vai servir para o do Wagner, que vai servir para a da Natália, que vai servir para o da Marília, tá bom? Então, eu vou abrir aqui os arquivos de vocês, eu fiz uma primeira leitura, mas assim, não dá para eu, nesse primeiro contato do trabalho, já ter um conhecimento total. Então eu vou fazer perguntas aqui para vocês e vocês também vão fazer. Então esse nosso encontro, ele é muito baseado em processo de orientação mesmo, não é uma aula minha, sabe? Eu não vou dar aula para vocês aqui nesses encontros nossos. A gente vai conversar sobre o trabalho. Vocês vão colocar as dificuldades de vocês e coisas do tipo, tá bom? Eu posso então abrir aqui para a gente trocando uma ideia sobre o que eu coloquei em cada um dos trabalhos? Beleza. Então vamos lá. Vou começar pela ordem que eu estou vendo na tela aqui, com o trabalho da Marília. Até porque são tantos que eu tenho que até lembrar o que eu li aqui, né, gente? Eu só não vou compartilhar a minha tela aqui para vocês agora, por conta da tela não travar. Meu computador já está esquentando aqui enquanto eu faço essa videochamada, mas na gravação vai aparecer para vocês, tá, gente? Os comentários. O que eu estou falando aqui vai aparecer para vocês na gravação depois. Então, legal, Marília, acabou que o exemplo que eu dei é justamente do seu trabalho. Olha só, você fala do perfil dos coordenadores, né, da APS da macro-região de saúde de Barbacena e os indicadores do programa. Aí deixa eu ver o que eu comentei aqui no seu trabalho. Lembrando, eu escrevi isso, mas nessa semana 3 que a gente entrou, o nosso foco é referencial teórico. Então eu li a introdução, obviamente, para entender o problema de pesquisa de vocês. E então vocês não vão ver comentário. Tiago, já escrevi resumo. Resumo é a última coisa que a gente escreve. Então, ignorei resumo, ignorei estudo de caso, mas não é porque tá ruim não, tá, gente? É porque o nosso foco agora é referencial teórico. Então, por exemplo, eu vi que a Marília ela fez uma boa contextualização, escreve muito bem, tá, Marília? Já fez TCC antes? Já fez alguma outra graduação? Já eu sou enfermeira, né? Minha primeira graduação é enfermagem, eu tenho 2 especializações e eu estou iniciando mestrado agora, aí eu estou Tá afiada, né? na escrita. Você está iniciando, eu estou finalizando. Agora, eu também estou no mesmo estágio de vocês, gente. Estou fazendo a minha dissertação. Então, eu compartilho com vocês os desafios e sei que eles existem. Então, a gente está junto aí nesse barco, tá? Então, vamos lá. A sua introdução está muito bem redigida. Aí, eu fiz um comentário nela aqui. Deixa eu ver. Não, na verdade, Marília, me ajuda a lembrar aqui, que eu acho que eu não fiz comentário. Deixa eu ver onde que está o comentário que eu fiz, que agora eu estou lembrando do seu trabalho. Tá. Você não listou especificamente, né, o problema de pesquisas objetivos, colocou? Não, especificamente não. Tá. Peraí que eu estou pegando aqui o meu... Não, realmente, é porque eu li 9 trabalhos, tá, gente? Então eu só estou abrindo eles de novo aqui para dar uma arejada. Mas olha só, a sua introdução, agora sim, eu tô vendo, eu não coloquei comentário, mas como tá aqui a gente já aproveita. Você fez uma contextualização muito boa, muito rica, que obviamente a gente vai ter depois um momento para revisar. Coloca como uma tarefinha para você, tá? Você já assistiu nossos vídeos de disciplinas anteriores. Na próxima entrega, delimita o seu problema de pesquisa com uma pergunta mesmo. Então, qual pergunta você está querendo responder
sobre esses indicadores de desempenho, tá bom? Uhum. Isso. E aí, obviamente, você já vai colocar o objetivo geral e detalhar os específicos. Isso vai me ajudar muito, tá? Como seu orientador. Então, na introdução... Tudo isso na na introdução, né? introdução. Você fez certinho, um texto corrido, uma contextualização muito bem embasada. Então, foi muito legal a sua introdução. Mas faltou justamente... Não precisa colocar lá, na seção 1 vai ser visto isso. Né? Não precisa colocar ainda a explicação das sessões, dos capítulos, porque isso depois a gente arruma. Mas eu quero que você coloque para mim claramente qual que é o que você está respondendo. E aí tem vídeos lá, né, da disciplina que mostram como construir um problema de pesquisa. Então, para o seu trabalho, eu gostaria que você amarrasse o problema, o objetivo geral, que é praticamente uma cópia do problema, e já liste os objetivos específicos. E aí, uma segunda coisa que eu queria para o seu trabalho é que o seguinte, você fala do SUS, né? O seu trabalho está muito bem redigido, eu estou gostando. Mas eu não fiz nenhum comentário em relação à coesão, coerência, porque isso é papel do tutor, tá? Porque o que acontece, gente? Eu sou engenheiro de produção. Eu gosto muito de ferramenta, gosto muito de técnica. Então, quando a gente dividiu os trabalhos, eu vi lá, indicador de desempenho. E aí eu não pude deixar de remeter e escolher o seu trabalho a indicadores chaves de desempenho, que são KPIs. Você tem conhecimento disso, Marília? Do conceito de KPIs? Não. Não. E aí, o que a gente vai poder trazer, tá, Marília? Você pode pesquisar lá na sua biblioteca do SIGA, você pode pesquisar por artigos recentes, inclusive uma observação para todos. Joga no Google Acadêmico mesmo, pessoal, no Google Acadêmico mesmo. Pesquisem por palavras-chave dos temas de vocês e filtrem por artigos mais recentes, né, 3 anos para cá, para que vocês leiam, porque olha só, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que escrever metodologia. Vocês lendo trabalhos parecidos com os de vocês, vocês vão conseguir ver a linha que as pessoas seguiram. O que elas colocaram no referencial, qual foi a metodologia que elas adotaram. Então coloca lá nas palavras-chave, indicadores de desempenho, administração pública, né? Gestão pública, KPIs. Leiam trabalhos mais recentes. Gente, eu estou fazendo isso no mestrado, e a Marília que está estudando lá, ela vai compreender isso, tá? Eu, por exemplo, só para citar, eu vou fazer uma dissertação falando de projetos de consultoria que eu realizei em algumas empresas, aplicando uma metodologia de manufatura enxuta, que é o Lean Manufacturing. Tá, mas e aí? E aí que eu tenho dados de todas as consultorias que eu fiz, as melhorias que nós obtivemos. Mas eu estou buscando, no Google Acadêmico mesmo, artigos, e vai em artigo, gente, vai em artigo, porque lá está mais arejado, está mais atualizada a literatura. E eu vi colegas que também fizeram consultorias ou fizeram dissertação de mestrado, né, trazendo conceitos dessas ferramentas, onde aplicar essas ferramentas, estudos de caso aplicando essas ferramentas. Então essa é uma sugestão que eu dou para vocês nesse momento, tá bom? E aí, Marília, eu acho que quando então vamos lá, você colocou essa estrutura aqui do SUS, explicando, fazendo toda a contextualização, e aí você chega em indicadores. Como você fala o que são esses indicadores de pagamento por desempenho, né? Como eles funcionam, eu sugeriria que você trouxesse uma parte teórica de indicadores de desempenho. Contextualizar o que são indicadores, né? Qual que é a diferença de um indicador para um indicador-chave de desempenho? E vocês vão ver que as empresas, elas se baseiam, empresas privadas e públicas, por indicadores-chave de desempenho, cada um tem a sua. É medir índice de produtividade, é medir lucro. O que a gente mede? Então, uma sugestão para o seu arcabouço teórico, tá? Eu acho que... na introdução. Não, isso é referencial já, tá? Tá no referencial. Isso é referencial. Eu acho que até antes de você entrar nesse tópico que fala dos indicadores, que é o tópico 2.3, deixa eu ver aqui. 2.3. 2.4, desculpa, indicadores de saúde do componente pagamento por desempenho. Então, você já tem trabalho já para a semana que vem, né? Para me entregar, para semana que vem não, para agora, né, gente? Entregar até segunda-feira. Colocar o probleminha de pesquisa, o objetivo geral, objetivo específico e, assim, não tenho a pretensão de que você me entregue
tudo sobre indicadores-chave de desempenho, mas que você compreenda o que é e faça uma associação com a teoria com a administração pública. Combinado? Combinado. Dúvidas? Aí, ô Maria, só para falar isso. Vou fugir durante o percorrer do trabalho. Mas aí deixa eu até falar para vocês. Vocês vão ver que eu fiz poucos comentários, porque eu estou conhecendo o trabalho de vocês. Eu queria ter esse primeiro contato. Na semana que vem, gente, eu tô perdido, né? Nós estamos na semana 3. Então a semana 3 é a do referencial mesmo. Vocês vão mandar isso lá na plataforma até segunda. Não é isso? Até segunda. E a semana 4 também serve para referencial. Então eu vou ler com cuidado, com bastante atenção, tudo que está no referencial está bem amarradinho e vou retornar para vocês com comentários mais detalhados, mais rebuscados. Esse aqui é um primeiro contato, que eu quero mesmo saber se vocês têm dúvida, elogiar e comentar sobre o que vocês estão desenvolvendo. Se durante a reunião tiver alguma dúvida, você pode voltar e perguntar, tá, Maria? Tá. Deixa eu ver que a Natália estava aí com a gente, deixa eu abrir o arquivo dela. Natália, vamos ver. Desafios, políticas públicas e benefícios que o agricultor familiar do município de Lima Duarte observa ao abastecer as escolas públicas feira. Eu achei fantástico, tá, o seu tema, Natália. Achei muito legal mesmo. Deixa eu ver o que eu coloquei de comentário no seu trabalho. Eu já lembro a temática. Eu quero te fazer algumas perguntas para você me ajudar para ver se eu raciocinei corretamente, tá bom? Eu lembro que eu elogiei a sua introdução, achei sua introdução muito bem contextualizada. Eu até comentei assim, poxa, eu vi sua introdução com problema de pesquisa, né, igual eu pedi para Marília agora há pouco, né? O seu problema de pesquisa quais os desafios que o agricultor familiar encontra para abastecer as escolas públicas e feira livre do município de Lima Duarte, perfeito? Então assim, aí chegou no referencial, eu vi que o Arnaldo, ele fez um comentário, né, que você escreveu muito pouco do referencial. E eu respondi o comentário do Arnaldo. Eu coloquei assim, né, você vai ver nos balãozinhos lá, né, você vai ver que tem uma resposta minha. Eu coloquei assim, olha, quando eu li sua introdução, fiquei muito empolgado, mas concordo com o professor Arnaldo que você fez pouco no referencial. Então, eu queria te fazer uma pergunta. Primeiro, assim, é claro que o papel do pesquisador é investigar. Mas hoje, só para eu entender o seu trabalho, porque no seu referencial não veio, o que você enxerga hoje de dificuldades para esses agricultores nesse abastecimento? O que você percebe? Você está mutada, tá? Agora. Então, eu lendo os artigos todos que eu li, assim, eu ainda não fui para campo, ainda não comecei a pesquisar, eu só Mas o que fez você se sentir atraída por esse tema, então? Porque eu gosto da agricultura familiar, eu acho muito, muito importante esse trabalho que eles fazem. A maioria são trabalhos orgânicos, né? Que são livres de qualquer tipo de agrotóxico, entendeu? Eu vejo lá na escola o pessoal da agricultura familiar entregando merenda, se a gente conversa um pouquinho e tal. Então, aqui em Lima Duarte ainda não conversei com todo mundo, já comecei a sondar aqui e ali. Mas o meu problema no referencial teórico eu consegui, porque eu já li um monte de coisa, mas eu consegui captar o que eles estão falando com aquilo que eu estou querendo propor, entendeu? Tá. Então deixa eu fazer uma nova pergunta então. Quando eu li o seu trabalho pelo título, eu imaginei que pudessem ter vários problemas, né? E um deles é logística, problemas logísticos. Faz sentido? Existem problemas logísticos para essa entrega? Dificuldades logísticas?
Você diz assim, os produtores daqui terem problema com logística de entrega. Isso. Vamos lá, o seu problema de pesquisa ele é quais são os desafios, né? Isso, eu vou voltar lá. Olha lá, quais os desafios que o agricultor encontra para abastecer as escolas públicas e feira livre? Eu, como engenheiro de produção, quando eu leio isso, eu entendo que, não sei, pode ter algum problema logístico mesmo. É longe, é perto, o tipo de veículo que ele utiliza é adequado, não é? A estrada é boa, é ruim, as pessoas não pagam ele, pagam, tem problema de fomento, não tem? É por aí. Então, Foi entendeu mais ou menos isso qual que que é eu a minha pensei. interpretação? Então, beleza. Então, a gente está falando a mesma coisa. Veículos que são inadequados, estradas que não são boas, Principalmente as estradas na nossa região, elas não são boas. Desalinhamento entre oferta e demanda. Por exemplo, vou chutar, tá? Eles levam mais do que precisa ser consumido ou levam menos do que precisa ser consumido. E aí pode gerar falta ou sobra. E isso gera desperdício de alimento ou falta de alimento. É por aí também? Então, nas escolas, para as escolas, geralmente eles já têm uma quantidade para entrega, Determinada. né? Perfeito. Eles não podem entregar nem a mais nem a menos. Tem que ser aquilo que está no contrato. Perfeito. Então, quanto às escolas, não vai ter muito E esse nas problema. feiras? Porque pode ser assim, a falta de alguma coisa para entrega pode gerar algum transtorno, mas aí ele pode ir no vizinho, no outro companheiro lá que tenha aquilo para ajudar ele naquele momento a suprir a escola que ele tem que entregar. Tá. Agora, eu vejo muito aqui na feira aqui, a feira até agora diminuiu muito. Ela era muito grande, está muito pequena. Isso que eu quero entender, isso que eu vou buscar entender o que anda acontecendo. Tá. Porque, assim, no final da feira, eles sempre fazem a xepa, a xepa. Né? Eles começam a baixar para não levar nada para casa. Então, aí tem a ver com isso que eu falei. Pode haver um desalinhamento entre oferta e demanda. Também. Ou assim, vale a pena para eles mesmos comprarem a mais, né? Para que no final eles já lucraram com aquela quantidade que ele vender. Então, vender aquele pouquinho abaixo, tudo bem. Porque no preço médio de venda ali compensa, né? Eles não compram a mais, eles produzem, né? Desculpa, produzem. Eles mesmos, né, produzem e levam para lá, né? E tragam para cá. Que eu falei deles pegarem com outros companheiros é o que vai para a escola. Entendi, agora não tem tá. O suficiente. Ô, Natália, mas geralmente seguinte. O que eles trazem. Pode falar. Tá falhando muito a sua. Não, mas pode falar. Você tá me ouvindo? Tô. Então, eles trazem para a feira aqui o que eles produzem. Então, assim, aquilo que é perecível, eles fazem a xepa para ir embora sem nada. Mas agora, os produtos que eles podem trazer de uma outra vez, porque eles têm artesanato, eles fazem doce tem uma vida muito maior do que uma verdura, né? Então, assim, às vezes não vendeu nessa sexta-feira, na próxima feira pode trazer de novo, entendeu? Tá. Eu vou te sugerir então, Natália, porque é o seguinte, pela estrutura que você colocou no seu trabalho, você colocou agricultura familiar, leis que fomentam a agricultura familiar e esse Feira Livre de Lima Duarte, esse 2.3, na minha concepção, ele não entraria no referencial, tá? Ele entraria já no seu estudo de caso. Não. Não, no referencial não, porque é o seguinte, o que a gente coloca no referencial? O que autores escreveram sobre uma temática, sobre uma lei, sobre uma norma, sobre um método. Então, por exemplo, agricultura familiar, beleza, está dentro, né? Você vai buscar leis, normas, legislação. Leis que fomentam a agricultura familiar, perfeito. Agora, Feira Livre de Lima Duarte já vai ser o seu objeto de estudo que estará inserido dentro do estudo de caso. Compreendeu a diferença? Sim.
Tá, Sim, compreendi. maravilha. Qual que é o desafio que eu vou te dar? Porque é o seguinte, é premente mesmo, a situação do seu referencial ainda está bem enxuto, tá? É premente. Então, o que eu vou sugerir que você faça? Que você busque materiais, pode ser livros e artigos recentes sobre logística. Você vai compreender essas perguntas que eu te fiz. Nada impede, Natália, se você tiver acesso, de conversar com essas pessoas e introduzir esses assuntos que eu falei aqui com você. Sobre a dificuldade da estrada, o que eles fazem, os custos de combustível, quanto que isso impacta no preço do produto. E você conversando, mesmo que ainda não seja a sua pesquisa de campo, não tenha método, pelo menos vai direcionar para isso que eu estou te falando. Então, ó, o autor renomado consagrado em logística, Balu. Então, se você jogar no Google, eu vou jogar aqui agora, ó, Balu, Ballou, logística. Eu vou jogar no Google, mas obviamente a gente tem vídeo na nossa disciplina mostrando como pesquisar isso na biblioteca do SIGA, né? Você lembra, né? A gente tem Uhum. lá. Então, ó, Balu Logística. A gente tem, né, gerenciamento da cadeia de suprimentos, logística empresarial. Então, verifica dentro das bibliotecas e construa um tópico do seu referencial sobre logística. É claro que quando você abrir o livro de logística, vai ter lá N capítulos de logística. Sugiro que você busque algo em torno disso que a gente está falando de logística para pequenos produtores, quais são as dificuldades dos pequenos em comercializar material, tá? Comercializar materiais. Durante a semana vocês podem me enviar lá no fórum. Eu entro diariamente naquele fórum de orientação. Tá todo mundo com acesso, gente? Dá um joinha lá, Marília, Natália, vai, todo mundo lá, né? Beleza. E como que vai ser a dinâmica? Vamos supor, a Marília e a Natália que eu já conversei, elas vão me enviar, tem que enviar, tá, gente? Senão vocês não têm nota na semana. Enviar até segunda-feira o trabalho, eu corrijo a parte técnica, mando para os tutores corrigem a parte estrutural, de template, formatação, normas ABNT, e aí vocês vão receber lá naquele fórum que tem o nome de vocês, um arquivo só. Não vão receber dois, não vai receber um meu e do tutor, vai receber um só, tá bom? Então até segunda-feira, tá, Natália? O seu desafio é aprofundar em uma sessão focada em logística, até para você compreender como funciona a distribuição de materiais, tá bom? E converse com essas pessoas que talvez na hora que você for ler o livro ou as partes do livro, você já vai mais direcionada. E traga para mim mais tópicos de dificuldades, assim como eu levantei suposições, falei, é a estrada, é o veículo, é o combustível, é a programação, produz mais do que precisa, leva para a feira mais do que precisa, por mais que na escola seja uma quantidade fechada. Pesquisa sobre isso, já começa a escrever isso dentro do referencial que eu vou conseguir te ajudar mais na próxima semana. O que eu tenho tido mais dificuldade é encontrar autores que falam muito dentro da linha que eu quero. Porque tem muita teoria, tem muito conceito e tem poucos casos. Né, mas em logística você vai encontrar. Logística você vai encontrar. Tenho certeza. Vai te ajudar. Eu acho que vai abrir assim um portal para você quando você entender sobre logística. Por isso estou falando, a gente precisa da parte técnica para compreender as dificuldades que esses produtores estão tendo. Não hesite em me chamar lá nos fóruns, tá bom? Show, Natália. Deixa eu passar para o próximo trabalho por ordem de chegada aqui, que foi o Wagner. Mas, na verdade, eu vou chamar o Wagner por dois motivos. Por um, que ele chamou antes, e segundo, que o Leonardo é cruzeirense, está esperando o jogo dele do Cruzeiro chegar. Vou deixar ele esperando mais um pouquinho aí. Tá, Leonardo? Tô brincando, gente. Vamos lá, Wagner. Eu acho que eu sei qual que é o seu trabalho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Você é de qual cidade, Wagner? Ubá. Ubá. Ele tá pertinho aqui também. Chegou chuva aí, não? Muito pouquinho. A promessa era grande, mas... O bicho pegou aqui hoje, cara. O bicho pegou mesmo. Você já deve ter chegado vídeos para vocês. A gente estava comentando no início, né? Aqui em Juiz de Fora o bicho pegou mesmo.
tempestade mesmo. E assim, ponto de ônibus na Rio Branco foi derrubado, um monte de árvores caindo sobre os carros. Foi simples, não. Eu tô chegando lá nos meus comentários, tá? O professor Márcio, que foi seu tutor, né? Tô vendo alguns comentários. Isso. Tá. Cheguei no seu problema de pesquisa, Wagner. Até bom que eu te pergunto, tá? Você colocou, deixa eu só dar uma passada de olho aqui de novo no referencial, só para ver o que você já desenvolveu. O que eu estou enxergando vai aparecer para vocês, tá, gente? Podem ficar tranquilos, mas o Wagner, ele tá com trabalho. Ah, tá bom. Até que o referencial você também tá com ele bem enxuto, né? Por que eu não consegui ainda te ajudar no referencial pelo que eu li? Porque eu quero entender. Ao meu modo de venda tá muito genérico, sabe, Wagner? Então você colocou assim, olha, quais são os pontos importantes da comunicação pública, correto? Eu entendi o que você está querendo dizer, mas a minha pergunta é o seguinte, tá? Você tem um objeto de estudo? Você tem uma organização que você vai estudar? Isso? Na verdade, não. É uma revisão de literatura que você tem objetivo de fazer? A princípio seria, agora eu já não sei mais se isso vai ser muito viável, se vai dar muito certo. Uhum. E o que te chamou a atenção de comunicação? Por que foi essa temática que você escolheu? Você trabalha com alguma coisa? Não. Eu já mudei de tema, né? Acho que na princípio eu queria falar de qualidade de vida no trabalho. Depois o teletrabalho me chamou a atenção, né? Uhum. Aí eu estava vendo algumas coisas do curso, né? E a gente teve lá alguma coisa em gestão de pessoas sobre comunicação e tudo. Uhum. E aí, a princípio, eu pensei em fazer alguma coisa de comunicação relacionado com o teletrabalho. Tá. Né? Como que isso impactou na comunicação do servidor, alguma coisa assim. Só que eu fiquei perdido. Eu não consegui delimitar o tema, comecei a juntar muita coisa e Você tem acesso a pessoas que trabalham em organizações públicas? Mais ou menos, assim. Eu tô desconstruindo para tentar entender qual que foi a sua origem. Você já trabalhou em algum órgão público? Eu trabalho, inclusive. Você trabalha, né? Só que eu tô até de licença médica, porque eu sofri um acidente, né, uma fratura na tíbia. E aí eu tô de licença, não tô indo. Qual que é o segmento que você atua? Qual que é o segmento que você atua? Eu trabalho na segurança pública, eu sou auxiliar administrativo no presídio de Visconde Rio Branco. Bacana. E aí, já que você trabalha na área administrativa, com a pandemia, a comunicação foi impactada? Igual esse tipo de reunião que a gente está fazendo passou a acontecer? Não? O que você enxergou de diferente? Porque às vezes a gente pode fazer alguma coisa parecida com isso, que está palpável. Na verdade, sim, a unidade é muito pequena, sabe? Uhum. Então, eu não consigo ter muito essa percepção. Questão de comunicação é muito... não sei se informal seria a palavra, né? Uhum. Tipo, é fácil, né? Não teve muitos transtornos nesse sentido, não. E a gente também não chegou a ter um teletrabalho por um tempo muito extenso lá, né? A princípio, logo no início da pandemia, determinaram um teletrabalho, mas em seguida já chamaram a gente de volta. Entendi. Comecei no teletrabalho, depois já tive que voltar para a unidade. Aí, não sei, em determinado momento eu pensei nesse tema de comunicação, vendo também essas questões da própria comunicação, sei lá, achei que tinha muita coisa para explorar e acabei me perdendo nisso. Por questão da comunicação dos órgãos públicos, né? Tipo assim, como que a população busca informações. Cheguei a pensar em fazer uma pesquisa com os habitantes da cidade,
se as pessoas conhecem o portal da transparência do município, se eles acessam o portal da transparência. Aí pensei em fazer alguma coisa relacionada às redes sociais da prefeitura, tipo, às vezes até ver quem está lá, se quem está lá no Instagram da prefeitura, se busca informação em outro tipo de meio de comunicação da prefeitura, ou se só pega informação lá, entendeu? E aí fui pensando, mas ainda não consegui colocar em prática e delimitar o meu assim, tempo. Pode ser um devaneio meu, mas, por exemplo, eu falei hoje das chuvas aqui da cidade. Onde que as pessoas recebem informação primeiro aqui em Juiz de Fora, vocês sabem? Instagram. JF Depressão. Então, já que você tem esse viés para comunicar, tem o bar da depressão aí também, ô Wagner? Tem alguma coisa? Tem parecido, tem o tal de um bar 1000 grau aqui. Quantos seguidores tem, você sabe dizer? A informação, ela chega, o pessoal posta mesmo notícia lá? Tem muito meme. Eu, na verdade, eu não sigo, então, assim, eu não tenho certeza se esse tipo de coisa chega... Como você interessa por comunicação, tem vários tipos de comunicação, né? Direta, indireta, formal, informal. Como você se interessa por isso? E outra, como você trocou de tema algumas vezes, e o seu trabalho hoje ele está muito genérico, igual, você vem desde Seminário 1 com a gente? Vem também? Sim. Tem vários vídeos que eu falo, né? A gente tem que ir do geral para o específico. Você ainda está no geral. Você não escolheu um objeto, né, de pesquisa. Então, sei lá, cara. Eu acho que se você conseguisse, por isso que eu perguntei do Instagram, estudar algum meio de comunicação que é informal ou não oficial e comparar o tipo de conteúdo nos últimos 2 meses, 3 meses, que foi publicado nos telejornais ou jornais, ou se ficar muito grande, só nos jornais impressos, né? Tem algum jornal impresso de Ubá, que é dedicado? Igual tem a Tribuna de Minas aqui, o Diário Regional, em Juiz de Fora. Tem algum que tem só notícias de Ubá? Tinha um noticiário aqui, eu não sei se ele é impresso ainda. Não, mas que seja digital. Cara, se você quiser criar um arcabouço com isso, dá jogo, tá? Dá jogo. Você pegar últimas notícias que foram publicadas, e aí você pode comparar, olha só, a notícia com uma informação oficial do Diário Oficial da União, por exemplo, com uma rede social. Fazer essa pirâmide. A informação que é gerada pelo órgão público, a informação que é gerada que é noticiada e a que vai num veículo não... E aí isso pode gerar lá na frente um quadrinho que você vai comparar, sei lá, 5 últimas notícias que tem a ver com a administração pública, gerar um quadrinho lá no final e comparar e, obviamente, ter, não digo uma conclusão, mas tentar compreender esse fenômeno, sabe? O que você acha? Comparar o impacto da notícia? O impacto eu acho que a gente não vai ter, mas o formato sim. O formato sim. A forma como ela foi tratada. A forma como ela foi tratada. Porque você fala no seu de revoluções de comunicação, de identificar tipos de comunicação, ruídos da comunicação. Tem muito a ver com seus objetivos. Sim, cara, eu tô fazendo aqui uma tempestade cerebral, né? O brainstorm, mas... Aí o que você precisa saber? Porque é o seguinte, para essa semana o foco é referencial. Mas como se a sua introdução não está bem amarrada ainda, está muito genérica, fala no fórum lá, manda no fórum para mim, reflete sobre isso. Busca aí rapidamente, entre hoje e amanhã, olha essas páginas que você não segue, vê se tem alguma notícia relacionada à prefeitura, relacionada à instituição que você trabalha, ou algum escândalo, não sei, cara, mas focado, obviamente, em administração pública. Se você não conseguir 5 no último ano, pega 4, pega 3. Diga, Natália. Na prefeitura não tem um serviço de jornalismo? Ele falou que tem a informação da prefeitura, né? Não, mas o serviço de jornalismo, porque aqui em Lima Duarte tem. Eu acredito que tem assessoria de comunicação, né? Então. Na Câmara Municipal eu sei que tem, agora a Prefeitura, obviamente... Não, pode ser. Agora, o que eu queria... Pode falar. Porque quem
faz, porque quem coloca as coisas na transparência tem que ser um profissional de jornalismo. Pelo menos aqui em Duarte é. Mas aqui tem também um jornalista dentro da prefeitura. Então, aí... Procura saber na sua cidade. Isso. Aí o que a gente precisa comparar? Esse tipo de comunicação, né, feita internamente com... Aí, na verdade, o Wagner partiu da premissa que se houver essa aí que você citou, Natália, ele ia estudar se as pessoas acessam, pelo que eu entendi. Se elas buscam a informação lá. Esse é um ponto. Só que ele teria que fazer entrevista com muitas pessoas, questionários, é viável também. Saber se essa informação realmente atinge as pessoas. É viável. Portal da transparência, no caso. Isso. Né? Esse é viável. Um outro é comparar uma série de notícias e como ela é divulgada pela mídia e pelas outras redes. Refleta sobre isso, tá, Wagner? Se eu for fazer uma pesquisa nesse sentido de se atinge as pessoas para uma população de Ubá, eu teria que fazer um questionário, tem um mínimo de pessoas? Então, aí é lá na frente. Lá na frente que eu digo daqui a 3 semanas, né? Mas sim, você teria que fazer um questionáriozinho. Mas ele pode ser online. Você pode disparar um Google Forms para as pessoas, para atingir mais pessoas. E, ao mesmo tempo, fazer entrevista. Vai no centro, conversa com algumas pessoas próximas, não tem problema. O importante é que elas tenham respostas isentas. Mas quanto seriam, a gente vai ter que ver com a metodologia que vai traçar. Mas primeiro você tem que encontrar o seu problema de pesquisa. Por exemplo, ao invés do seu problema de pesquisa ele ser aqui, olha, quais são os pontos importantes da comunicação pública, que está genérico pra caramba, é o seguinte, como a população de Ubá busca informações sobre os órgãos públicos ou sobre, né, um órgão público específico. É como. Estudo de caso é como. Como ou o quê? Então, como as pessoas buscam a informação de espaço. Você vai completar. Que aí, aí nos seus objetivos você pode comparar sempre uma tríade. Como eu falei, pode ser isso ou pode não ser. Comparar a informação oficial, como a Natália falou, que tem até jornalista lá, o que uma rede social expõe, o que o telejornal da região expõe. Só que isso vai te demandar você pesquisar as últimas notícias dos últimos 6 meses, talvez. Então tem que ter pesquisa nisso. Ou você só busca os portais e faz o questionário só em cima dele. O que eu acho que ia dar uma claudicada, porque não existe só essa forma de comunicação, né? Mas reflita sobre essas duas frentes. Só que não demora muito para refletir, não. Tipo, pega amanhã, já busca informações nesses portais e escreve lá no fórum pra gente. Eu vou dar uma pesquisada em rede social, entrar nesses perfis e ver se tem notícia da cidade tratada de uma forma mais humorística, alguma coisa assim. Se tem a mesma notícia no perfil oficial da prefeitura, com aquela mesma notícia sendo tratada de mais de uma forma, né? Dá jogo isso aí, hein, Wagner? Dá jogo. A ideia seria isso, né? Dá jogo isso aí, cara. Eu vou entrar nessas redes aí, vou dar uma pesquisada. Se eu começar a achar alguma coisa assim, beleza. Agora, se tiver muita dificuldade, aí eu posso começar a pensar nesse outro tipo de pesquisa, né? Tá. Só não demora, cara. Só não demora. Tem que cravar o manda no fórum o que você achou, suas dificuldades, entre amanhã e sexta-feira pra eu ver lá contigo. Certo. Show? Deixa eu ir pro Leonardo aí, cruzeirense, tá esperando o jogo. Beleza, Leonardo? Tô te ouvindo, não. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem também. Deixa eu dar uma olhada no seu trabalho aqui, Leonardo. Meu computador ele tá um pouquinho lento aqui. Porque é o seguinte, eu tô com a videochamada, que já consome bastante a placa de vídeo, e gravando a reunião. Então, dá umas travadinhas aqui, mas já tá abrindo seu arquivo também. Eu te mandei um ouvidorias. Ele tá um pouquinho mais atualizado. Barbacena também, né? Deixa eu ver o que eu comentei aqui.
Ele ainda tá com os comentários originais do template. Tá? Isso vocês podem apagar, tá, gente? Não precisa me mandar nas próximas versões, não. É claro, não é para vocês ignorarem isso, claro. Mas não precisa ter esses comentários mais, não. Ah, tá. Ó, vamos lá. Cheguei no seu problema de pesquisa, ô Leonardo. Os problemas estão sendo solucionados? Qual o público participante? Como esse canal está contribuindo para o desenvolvimento da democracia? Aí a primeira pergunta que tem para te fazer. Você já tem esses dados? Você vai fazer esse estudo? Qual que é o objeto de pesquisa? Contextualiza o seu interesse, até para eu entender. Então, o tema ele foi... É porque meu tio ele é ouvidor público de Barbacena. Ele estava me contando e tal, eu me interessei pelo tema. Uhum. Aí, o seguinte, os dados eu achei pelo portal de transparência. Inclusive, eu já até coloquei um post assim no estudo de caso dos dados que eu vou usar. Igual eu falei no início, eu não olhei lá ainda, tá? Foquei no referencial, mas pode continuar. Mas os dados estão meio assim, estão meio vagos, assim, sabe? Uhum. Não dá para concluir nada com eles. Eu não vou saber te explicar, mas... Tá. Deixa eu ir lá, então, no estudo de caso. Você colocou algumas coisas lá? Deixa eu ver aqui. Coloquei só um esboço mesmo. Como que é o trabalho do ouvidor? Conta um pouquinho da rotina do seu tio aí. Então, o trabalho do ouvidor ele consiste em ouvir a população com respeito de denúncia, manifestação. Quais são os canais? De um serviço público. Aí tem o canal pelo site mesmo da prefeitura, que tem o contato do ouvidor, aí tem o telefone, por e-mail. Tá. E ele, qual que é as atividades dele mesmo que te fizeram interessar? Assim, ele relata as atividades e repassa para o setor responsável por tal manifestação. Entendeu? Então deixa eu voltar para a introdução. Porque o que acontece? Quais são as divisões de reclamações, por exemplo, que chegam em relação a quê? Você consegue categorizar isso? A versão que eu tenho não tem os dados que você colocou no estudo de caso, tá, Leonardo? Não tem, porque essa versão eu tinha colocado no fórum. Ah, entendi. Eu não... Então, nessa parte que você está perguntando, nas manifestações, nos dados, ela só coloca assim, reclamação, elogio, sugestão, solicitação e denúncia. E explica o que é cada uma, mas não explica exatamente em qual setor. Tá, mas então vamos lá. Eu tô querendo entrar nesse funil aí mesmo. Então vamos lá, uma reclamação. A reclamação ela tem categorias, por exemplo, a reclamação de quê? De qual serviço? Ou de quais serviços? Você sabe dizer? Então, não. Porque... É por isso que eu falei que os dados estão meio vagos. Então, eu acredito, ô Leonardo, que se você fizer um estudo genérico, você não vai conseguir ter sucesso, cara. Você vai ter que, até pelo curto tempo, sabe? Se você pegar a reclamação focada ou tipo de dado em relação a um segmento específico, eu acho que vai facilitar a sua pesquisa. Porque essa reclamação é de quê? É de qual serviço? Você viu que a Natália, por exemplo, é abastecimento. Aí o Wagner, a gente está falando de comunicação, né? Entendi. Então, ele, no máximo, ele explica o que seria reclamação. Tipo, relatar ineficiência, fazer críticas ou omissão do serviço. Aí, você quer responder o depois da ouvidoria? Porque o seu problema de pesquisa, ele está aqui, olha. Os problemas estão sendo solucionados? Você quer saber o quê? Por exemplo, de 10 itens que são colocados lá, 8 são tratados, 2 são ignorados. É isso? Então, eu coloquei, no estudo de caso, eu coloquei um balanço das manifestações, que é isso que eu estou te falando. Uhum. Coloquei um outro gráfico, que é o total de manifestações. Perfeito.
e um outro gráfico que é o índice de resolubilidade, que é a resolução dos problemas. Mas aí você vai conseguir ter acesso ao detalhamento de cada um desses então, itens? O Ou só com detalhamento da entrevista? reclamação, detalhamento da reclamação, não. Pelo setor que está reclamando, entendeu? Isso não tem no portal. Tá. Faz o seguinte, Leonardo. Para eu conseguir te ajudar, para eu conseguir te ajudar, os colegas também, igual a Natália contribuiu antes, pode, tá, gente? A gente cria esse ambiente colaborativo. Para eu tentar te ajudar, manda essa versão mais atual lá no, é a que está no fórum, né? Sim, eu vou escrever uma observação aqui no seu trabalho. Eu vou colocar aqui para ver versão que está no fórum. Estudo de caso, né, que você colocou dados. Lá tem o link que você pesquisou? Tem um link para eu acessar? Nas referências? Faz o seguinte, coloca lá no fórum, depois da nossa reunião, coloca lá no fórum, depois da nossa reunião, o link que eu mesmo vou acessar e vou compreender melhor. Porque o que está acontecendo? Eu até entendi sobre a ouvidoria, sobre as reclamações, mas o que você está querendo responder no seu trabalho? O que é? É quantidade de ações que foram resolvidas, ou é a qualidade da resposta dessa ação, ou se a população, depois que reclamou, ela viu o resultado e como que eu meço? Ou, porque pode ser o seguinte, vamos lá, você falou que algumas foram solucionadas. A população ela foi lá reclamar. Ela tem um canal depois para que ela reclame de novo? Marília, diga, me ajuda aí. Então, não, é porque eu sou de Barbacena também, Leonardo. Eu não sei, ele pode ser que ele consiga, pelo que eu entendi, ele quer ver se as demandas foram solucionadas. Isso, eu também então, compreendi ele vai conseguir isso no setor, né? Agora, se ele não conseguir, a Superintendência Regional de Saúde, ela tem a Ouvidoria do Estado, que recebe as reclamações dos municípios da micro, e lá eles têm isso tudo certinho. Quantas demandas foram, se foram solucionadas, se a resposta é quantos elogios, então ele já tem esse controle pronto. Então talvez seria mais fácil para ele obter os dados. Show de bola, Marília. Gente, eu venho da gestão privada. Então, quando eu falo que vou orientar tecnicamente, essas nuances, a gente ter as reuniões vão ser importantíssimas aqui para a gente ir agregando nesse ambiente colaborativo. Obrigadão, Tamara. Eu também estava entendendo isso. Tá, beleza. Eu reclamei. E agora? Né? Solucionou. Eu que reclamei sei que solucionou? Ou eu só vou ver se aconteceu e qual que é o fechamento disso? Que tem que ser cíclico, né, gente? Tem que ter um fechamento. O Estado tem isso. O Estado tem esses dados, porque ele dá um retorno para o cidadão da demanda dele. Bacana. Também deve ter esse tipo de que seria muito, talvez até mais interessante, o Ministério Público. Ministério Público da Devolutiva de Barbacena, por exemplo. Tem todo o trâmite. O cidadão vai lá, reclama, ele manda ofício, estou falando de saúde, gente, que é a minha área, para a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Saúde responde e ele encaminha a solução para o usuário. Né? É interessante também pelo Ministério Público, porque lá tem muito mais demandas, muito mais reclamações, talvez que a própria ouvidoria do Estado ou do município. Mas aí a gente pode categorizar, né, Marília? Igual você está falando, a minha área é da saúde. Aí, por exemplo, categoriza a parte da saúde. O que tá faltando, Leonardo, vou deixar isso de tarefa para você conversar no fórum comigo. O que está faltando é você categorizar, cara. Porque se você não focar, por exemplo, a área de saúde, você vai ter um trabalho muito grande, você vai ficar perdido, tá? Aproveita essas dicas que a Marília trouxe para você, entendeu? Eu vou até dar uma olhada no portal de novo para ver se não tinha nada falando sobre categorias, mas eu acredito que não. Tá. Mas de qualquer forma eu anotei aqui que eu vou olhar o seu estudo de caso. Vamos trocando ideia lá pelo fórum para ver se a gente também consegue, assim como eu conversei com o Wagner, até o final da semana dar uma amarrada nisso para a gente seguir. Tá bom? Pessoal, só agradecer, tá? Agradecer, espero que tenha sido produtivo. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou mandar os trabalhos com as
ponderações iniciais que eu fiz. Até segunda-feira nós precisamos que vocês façam um envio para a gente dar continuidade. E aí a gente pode ter essa rotina de ter uma reunião semanal. Só que vai chegar um ponto que vocês vão demandar de reuniões exclusivas. Porque eu vou querer falar, né, com a Marília, com o Wagner, o Leonardo. Essa primeira, eu queria que realmente a gente tivesse esse contato. Mas aí a gente pode marcar dentro do fórum que tem o nome de vocês um horário que seja adequado. Vocês, inclusive, já podem deixar lá sugestões de horário. Tiago, olha, para mim, dia tal, 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 manhã, tarde, noite. Manda umas 3 opções dentro da agenda de vocês, que aí eu vou lá, dou um ok e já mando um link para a gente se reunir nas próximas semanas. A orientação não é só ler os arquivos, tá, gente? É esse diálogo aqui que a gente vai ter. Tá bom? Uma excelente semana para vocês e vamos trabalhar, gente. Vai dar tudo certo. Um abração a todos. Também. Obrigada. Valeu, tchau, tchau. Obrigado. Valeu, um abraço.